Vamos lá. O que todo ser humano busca? O que você está buscando todos os dias? Diga comigo, poder e propósito. Todo ser humano está buscando poder e propósito. Se você não está pleno hoje na sua vida, é porque alguma coisa está te faltando referente a poder ou a propósito. Poder para quê? Para controlar as circunstâncias. Como que você se sente quando o médico chega para você e fala que você não tem mais jeito? Você se sente impotente. O que acontece com você quando você chega na sua empresa, ela está beirando a falência? Você se sente o quê? Impotente. Quando você vai procurar um emprego, a pessoa fala assim, muito obrigado por ter vindo, mas a vaga não é sua. Você se sente o quê? Impotente. Por quê? Porque nós estamos buscando poder. Nós queremos ter poder para controlar as circunstâncias. Todos nós. Tem pessoas que mais, tem pessoas que menos, mas esse anseio do coração de ter poder está em todo ser humano. Todo ser humano. O poder, por que nós não conseguimos lidar com a morte? Porque nós temos tanta dificuldade de passar pelo processo de luto. Porque a morte mostra para nós que nós não temos poder. Eu não tenho poder para ajudar a pessoa, eu não tenho poder para salvar aquela pessoa que eu amo, ela se foi. Nós não conseguimos entender a morte. Porque nós estamos buscando poder. E outra coisa que deixa o ser humano extremamente conturbado, não saber por que nasceu, que é propósito. Você já se sentiu perdido na vida? Já? Sim ou não? Não existe, é uma das piores sensações do mundo. Eu estou perdido. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a profissão que eu quero, eu não sei o que eu tenho que estudar, eu não sei o que eu vim fazer. E isso dá uma sensação de desespero. Sabe por quê? Porque nós queremos nos sentir úteis. E quando você não tem propósito, é como se você fosse inútil. Se você estiver no mundo ou não tiver, ninguém vai fazer falta. Esse é o anseio do meu coração e do seu coração. Poder e propósito. Todos nós queremos alcançar poder e propósito. E isso é ruim, porque nós olhamos a palavra poder e achamos, mas isso é ruim o homem ter poder? Não é ruim. Não é ruim. Se fosse ruim, Deus não teria te proporcionado poder. Deus deu poder ao homem. O que é ruim é um homem com poder e com um mau caráter. Isso é ruim, mas não tem nada a ver com o poder, é o caráter. Pensa numa situação que se você pudesse, você usaria poder para controlar essa situação na sua vida. Uma situação. Se você for pensar toda a situação da sua vida, você gostaria de controlar. Todas. Todas. Algumas estão pelo controle, está o seu controle simples. Por exemplo, sua saúde, para muitos, está sob seu controle. Para alguns, não. Vem uma doença que a pessoa não esperava. Mas para alguns, a saúde está sob seu controle. Agora nós vamos entender o porquê que nós buscamos tanto isso. Quem gostaria de saber o porquê você busca tanto poder e propósito? Tem alguém aqui que gostaria de saber? Tem um? Vou pregar para o Douglas. Tem alguém que gostaria de saber por que eu busco poder e propósito? Olha, entra uma coisa na nossa cabeça. Precisa entrar uma coisa na nossa cabeça. Quando uma pessoa, vamos pensar num criador do iPhone. Quem foi o criador do iPhone? Steve Jobs, certo? Quando Steve Jobs criou o iPhone, ele criou e olhou e falou assim, agora eu vou ver para que isso serve? Não, ele já sabia para que servia antes de criar. Estava criado na cabeça dele. E depois ele trouxe isso à existência. Agora, eu vou te mostrar o que o seu Criador pensou antes de te colocar na terra. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26.
Vamos ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, quando ele criou o homem, em algumas linguagens fala, e Deus determinou, façamos o homem. Então, Deus já tinha criado o propósito do que ele fez o homem. Quando eu falo o homem, eu estou dizendo humanidade, tá? Não estou dizendo macho, fêmea, é humanidade. Inclui homem, inclui mulher. Porque quando Deus falou homem, ele estava falando do espírito. Homem, ish, quer dizer a palavra em hebraico, ish, está falando da humanidade. Então ele não está incluindo aqui o homem e tirando a mulher. Todos. Quando Deus criou o homem, ele disse: dominem eles sobre a terra. Aí está o seu propósito. Deus criou o homem e falou: dominem sobre a terra. Homem, humanidade, ou seja, para todos nós. Que é o significado do nome Adão, humanidade, o primeiro homem. Então quando Deus criou você, Ele te deu uma ordem: dominem sobre a terra. E ali Ele especifica, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre todo o animal que tiver sobre a terra. Mas Ele deixa bem claro, domine sobre a terra, tudo que tiver a terra. Única coisa que não está incluso aí é o outro homem. Deus nunca falou para um homem dominar outro homem. Por isso que a escravidão é contra a palavra. Nunca. Agora, para que tenha domínio, precisa de, diga, poder. Não tem domínio sem poder. Para que exista o domínio, existe o poder. E Deus, quando Ele fez o homem com poder. Com muito poder. A Bíblia fala que Adão era tão inteligente que deu nome a todos os animais. E, se você for estudar, quem gosta de assistir o National Geographic? Alguém gosta aí? Gosta? Eu gosto mesmo. Às vezes eu paro lá, fico olhando. Ou olho aquelas séries na Netflix, A Terra à Noite, A Terra, Planeta Terra e tal. Eu acho legal. E uma coisa que essas pessoas falam, que estudam, é que tem tanto animal no mundo que eles nem sabem quantos existem. Às vezes tem pássaros que eles nem descobriram ainda. Agora vamos falar que todos esses animais, um homem deu nome a todos. A inteligência que tinha esse homem. Deus dotou esse homem de inteligência. Só que, quando Deus criou o homem, quando Ele falou domine, essa palavra domine quer dizer governo, reino, poder supremo. Diga, governo, reino, poder supremo. É uma palavra em grego que se escreve malaca. Para quem gosta dos lanches do malaca. Na hora que eu li lá malaca, eu falei, o cara lá é inteligente. Por isso que o lanche vende. Quem não comeu malaca é por aí. É bom. Só que não é bom para a saúde, é bom de gosto. Malaca, a palavra malaca quer dizer poder, supremo, governo, reino. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem malaca. Eu te dou governo sobre a terra. Governo. Você vai governar sobre tudo. Agora, nós vamos entrar no conceito de reino. O que é reino? É um território que é governado por um rei. O que é reino? É um território que é governado por um rei. Quando você vai em alguma nação que ela é um reino e não é uma democracia, como o Brasil, a hora que você coloca os pés nessa nação, você colocou os pés no território do rei. E dentro do reino, nada é do cidadão. Tudo é do rei. Tudo. E não existe reino sem território.
Não existe reino sem território. Se você fala assim, eu sou um rei, rei do quê? Para ser rei, eu preciso ter um reino. Para ter um reino, eu preciso ter um território. Por isso que os reis do passado brigavam e tinham guerra para expandir o seu território. Quem já jogou War? Tabuleiro. Qual que é o jogo? Expandir território. Expandir território. É um jogo de reinos. E quando Deus criou o homem, você tem que concordar comigo que Deus não criou a terra e ao mesmo tempo criou o homem. Deus criou a terra e depois criou o homem. E Deus já reinava no céu. Diga, Deus já reinava no céu. Deus já reinava. E nós nunca vamos saber quanto tempo ele reinava. Porque a Bíblia não fala. Se algo é eterno, quer dizer que não tem começo nem fim. Quanto tempo Deus reinava, vivia com os anjos antes de criar a terra? Pô, vamos saber, pode ser milhões de anos. Só que chegou um tempo que Deus falou assim, eu quero expandir o meu reino. E aí ele criou o quê? Território, terra. E para governar este reino, ele criou você. O homem, humanidade. E vou falar uma coisa para você. A religião nos ensina que nós temos que nos preparar para ir pro céu. O reino nos ensina que o nosso lugar é a terra de governar. Você quer saber por quê? Pensa o seguinte, um rei. Vamos pensar assim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, o Andrezinho tá lá. Quem conhece o pastor André aqui, ó? Levanta a mão. Conhece o pastor André, né? O Andrezinho tá lá atrás, que é o filho do André, que já tá maior que ele. Andrezinho não sei da onde mais. Tá maior que eu, o Andrezinho. Entende uma coisa? Vamos imaginar que o pastor André é um rei e o Andrezinho é o príncipe. Enquanto o Andrezinho tiver do lado do André, ele não tem poder de governar. Porque enquanto ele estiver do lado do André, quem governa é o rei. E para que um pai queira que o filho comece a tomar posse e reinar, ele precisa enviar o filho para longe, para um outro território. Porque enquanto esse filho estiver no território que ele, quem governa é ele. Acabou. Por isso que o céu é importante, nós viveremos a eternidade dele, lá. Só que quem quer ir para o céu logo, não tem sentido. Por quê? Porque lá você não tem governo, o governo é de Deus. E Deus te fez para governar. E Ele quer que você governe na terra. Deus criou a terra e colocou o homem. E falou, governe. Aí é o seu lugar de governar. Só que Adão cometeu um erro, ele pecou. Ele criou independência do reino. Quando Adão pecou, ele perdeu o governo. Diga, perdeu o governo. Ele perdeu poder e propósito. Adão perdeu poder e propósito. Adão perdeu poder e propósito. Agora eu vou te falar uma coisa. O que você busca e nunca vai encontrar a não ser no reino, é poder e propósito, porque você está procurando o reino perdido. Você está procurando o propósito que Deus te criou. Você quer um exemplo? Vou falar alguma coisa que vocês vivem, porque eu vivo e nós somos iguais. Eu trabalho, acho que encontrei meu propósito, trabalho, quando eu vejo, estou insatisfeito. Não estou realizado. Encontrei a profissão que eu amo. Trabalha. Passa 1 ano, 2 anos que passou a empolgação. Novamente, você não está realizado. Você ganha dinheiro, aí depois você vê que isso não te realiza. Você tem dinheiro, ele te dá poder. Dinheiro dá poder. Porque quanto mais recurso, maior poder de escolha. Certo? Uma pessoa que não tem dinheiro tem que escolher o quê? Ir no SUS. Uma pessoa que tem dinheiro pode ter convênio. Maior poder de escolha. Só que não é esse poder que te realiza. O dinheiro, você ganha. Eu já ganhei dinheiro, de ter dinheiro na minha conta, que eu não ia precisar. E não é isso que eu quero fazer para minha vida. Não é isso. Por quê? Porque a única pessoa que sabe o que você nasceu para fazer é o Criador.
E vou falar uma coisa para você, não importa se você joga futebol, se você é ator, se você é cantor, se você é pastor, se você é enfermeiro, se você é médico, o seu propósito, profissão, ele é secundário. O primeiro propósito que você tem é expandir o reino. É o primeiro. Deus falou assim, domine sobre a terra, expanda o meu reino, aumente o meu território. Quando você ganha uma alma para Jesus, essa pessoa perdeu, o diabo perdeu o território e o reino de Deus ganhou o território. Por isso que quando uma pessoa, nós expulsamos o demônio de uma pessoa, o demônio perdeu o território e o reino da luz ganhou território. Então, a sua profissão, se você não está satisfeito nela ainda, talvez porque você não está fazendo o propósito principal, que é expandir o reino. E como se expande o reino? Não é pregando em cima do púlpito como eu estou fazendo. Expandir o reino é quando você está trabalhando, de repente uma pessoa para do seu lado, começa a se sentir mal, você ora, a pessoa recebe cura e aceita Jesus. Isso é expandir o reino. E isso não precisa estar aqui em cima. Isso nós fazemos em qualquer lugar. Eu prego o evangelho em qualquer lugar. Eu prego o evangelho com o meu comportamento. Eu prego o evangelho dando um conselho. Aí as pessoas querem saber, o que você tem de diferente? Ah, eu te falo, eu tenho um reino. Você quer fazer parte desse reino? Porque as pessoas não querem mais saber de religião, pelo amor de Deus. Nem os crentes querem saber de religião. Não chama uma pessoa para ser evangélico, chama uma pessoa para participar do reino. Ninguém quer ser evangélico, ninguém quer ser católico, ninguém quer ser nada. Sabe por quê? Porque elas já perceberam que a religião não tem poder. O que tem poder é o reino. Tem que correr. Seguinte, vocês entenderam um pouquinho sobre o reino já? Sim. Agora, entre uma coisa, o reino nos dá propósito. Diga, o reino me dá propósito. É muito bom quando você acorda sabendo por que você nasceu. É muito diferente. Não importa o que você faz, não importa a sua profissão. Você sai de casa falando, a oportunidade que eu tiver eu vou expandir o reino. A oportunidade que eu tiver eu vou expandir o reino. Você quer ver a maior realização do mundo? Ganha uma alma. Ganha uma vida. Prega, eu já preguei tomando café com uma pessoa e a pessoa está Jesus. Não tem dinheiro, não tem profissão, não tem esposa, não tem marido, não tem nada que te realiza mais do que isso. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Isso Deus colocou como chip em você. E se você não ganha vida há muito tempo, eu tenho certeza que você não está realizado. Certeza absoluta. Aí quando Deus perdeu, o homem perdeu o governo, automaticamente Deus perdeu um pouco do território dele. O que ele fez? Preciso recuperar o governo. Aí ele mandou quem? O Filho. Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio à Terra, ele mostrou como é viver tendo acesso ao reino. Porque dentro de um reino tem o Ministério da Saúde, dentro de um reino tem o quê? O Ministério da Economia, tem o Ministério do Abastecimento, tem o Ministério da Segurança. E aí o que acontecia? Jesus, quando ele vivia na terra, e ele precisava de alimento, sabe o que ele fazia? Pegava o pão, levantava no reino, buscava no reino e trazia para a terra. Ele mostrou para nós como é ter acesso a um reino. E ter acesso não quer dizer que aquilo é seu. Ah, eu tenho poder. O nosso poder não é um poder de posse. O nosso poder não é um poder de eu tenho poder. Nosso poder é eu tenho acesso. Tudo é do rei, nada é nosso. E quando eu preciso orar por um enfermo, eu preciso acessar o Ministério da Saúde do reino. Quando Jesus precisou de dinheiro para pagar o imposto, o que ele fez? Acessou o reino. Pai, provavelmente foi aquela oração silenciosa. Pai, mostre-me. Aí ele fala para Pedro, vai lá na boca do peixe, pega a moeda e paga o imposto. Quando
quando Jesus usou o ministério da segurança, que é proteção. Jesus era protegido demais. Quem já leu o Novo Testamento, os 4 evangelhos pelo menos? Levanta a mão, quem já leu os 4 evangelhos? Ótimo, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, você já parou para pensar que Jesus, ele pregava no meio da multidão, as pessoas apareciam, se convertiam, eram curadas, aí vinham os fariseus, aí vinham os mestres da lei, vinham as pessoas lá do Sinédrio e queriam matar Jesus. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus saía do meio deles e ia embora. Como uma pessoa que é o astro da situação sai do meio da multidão sem ninguém ver? Como? A Bíblia fala que Jesus saiu do meio deles e foi embora. Como assim? Proteção. Jesus saía sem eles verem, não tem como. Todo mundo estava olhando para Jesus, aonde ele ia, todos iam. Só que Jesus acessava um reino. E se ele quisesse ser transladado, ele era transladado, porque para quem anda na água, ser transladado. Ele saía do meio da multidão, desaparecia. Por quê? Porque ele era protegido por um reino. Tanto que Pedro foi tentar defender ele com a espada, ele falou: meu filho, se eu quisesse, eu mandava para o Pai mandar 12 legiões de anjo. Eu tenho proteção de um reino que não depende desse mundo. E o que é muito importante nesse momento, porque o mundo está com medo. O mundo está com medo de um vírus, o mundo está com medo de doença. Só que nós não dependemos desse mundo. Eu não estou dizendo para você, vai lá no metrô, pega no ferro do metrô, depois lambe a mão. Não estou falando isso. A Bíblia fala para não tentar o Senhor teu Deus. Só que eu não vivo com medo, porque eu sou protegido por um reino que trabalha 24 horas e vê tudo. E Jesus, ele veio, mostrou para nós. Tanto que pensa o seguinte, Jesus dentro de um barco, as pessoas começam a ter aquela tempestade, os homens vão lá, Jesus, acorda. Ele vai lá, acorda, aquieta-te. Aí ele olha para o cara e fala: você não tem fé não? Fala para mim, o que você faz quando o negócio pega? Fica tudo ruim. O que você faz? Você vai a Jesus. Foi o que eles fizeram. Aí eles fizeram o que todos nós faríamos e Jesus fala assim: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque a ferramenta para acalmar a tempestade eles já tinham. A gente não precisa pedir a Deus tudo. Eu não preciso pedir a Deus. Deus, a pessoa está enferma. Deus, devorar ou não devorar? Ele já mandou e ele já deu ferramenta. Deus, eu tenho que prosperar no meu negócio, eu viver assim tá bom. Deus já mandou você prosperar. Deus já mandou você pregar. Imagina, eu prego para aquela pessoa, eu deixo que ela morra. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o acesso ele já nos deu. O acesso a esse reino. Agora, qual foi a pregação de Jesus? Mudem de mentalidade, porque o reino está próximo. Ele chegou na terra e falou: mude de mentalidade, que quer dizer arrependa-se. Arrependa quer dizer mude de mentalidade. Mude de mentalidade porque o reino chegou. Ele está querendo dizer, não é o que vocês pensam, não é o que te ensinaram. Eu estou chegando com o reino. Aí ele mostrou e ensinou, ok? Aí ele, antes de subir, falou o seguinte: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos... Antes de subir ele falou, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. A mesma autoridade que o Pai me deu, eu vos dou. Curem os enfermos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Ele deu a mesma autoridade. De novo ele está falando, o governo que eu dei para Adão, que ele perdeu, eu devolvo para vocês. Em Isaías 9, Isaías profetizou o seguinte: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus. Ele estaria carregando um governo. Ele carregando um governo. Ele nasceu carregando um governo. E quando ele morreu, ressuscitou, e passou 40 dias com os discípulos,
Se você não sabe, Jesus morreu, ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos. E a Bíblia fala que ele passou 40 dias fazendo o quê? Ensinando sobre o reino. Ensinando sobre o reino. Eu só queria que desse uma revelaçãozinha do que ele falou naqueles 40 dias. Ensinando sobre o reino. Aí ele foi subir ao céu e ele falou o seguinte: esperem em Jerusalém, porque do alto vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Poder, poder, poder. Porque ele já tinha falado assim, ó, o propósito de vocês é esse, só que agora ainda vocês não têm poder. Agora eu vou dar poder para vocês. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz não, né? Quando ele morreu e depois ressuscitou, o que ele estava fazendo? Muitos de nós achamos que Jesus veio só para nos salvar. Jesus veio para nos salvar, me salvou dos meus pecados e agora eu vou para o céu. Não, Jesus ele estava fazendo algo muito importante. Que é o que? Limpar o seu corpo. O seu corpo, a sua alma era imunda pelo pecado. E assim, o Espírito Santo não podia viver dentro de você. Não tinha como. Ou seja, não dá para viver no reino sem Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é o reino. E aí ele falou, vou morrer e vou ressuscitar. E aí Pedro chegou e falou assim, não, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. Ele falou, você não entende, meu filho, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, vocês não viverão o reino. Se eu não for, o Espírito Santo não virá a você, vocês não vão ter consolo, vocês não vão ter auxílio, vocês não vão ter poder, vocês não vão ter a verdade, vocês não vão ter nada. É melhor que eu vá. E ele foi. E ele nos enviou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós receberemos poder. Nós recebemos poder. Quem já recebeu o Espírito Santo, então você tem poder. Quem não recebeu, vai receber. E quando você recebe poder. Poder. E a Bíblia fala que essa palavra quer dizer dunamis. Essa palavra é dunamis. E dunamis é poder miraculoso. O que para esse reino é milagre. Por quê? Porque nós acessamos o reino espiritual e trazemos para a terra. E esse poder também quer dizer capacidade, habilidade, que o Espírito Santo te dá quando ele entra em você. Ele te dá capacidade e habilidade. Por que a gente precisa de capacidade, habilidade e poder? Porque nós precisamos expandir um reino. E não existe reino sem poder. Não adianta eu pregar o reino para uma pessoa e não mostrar a evidência do reino. Aí a evidência do reino é o quê? Sinais, prodígios e milagres. Tanto que quando eles oravam e eles pregavam, e a palavra fala, ei, Deus confirmava a pregação deles, com os sinais, prodígios e milagres. Sinais, prodígios e milagres não é só cura, não é só expulsar demônio. Provisão financeira é milagre. Salvação é milagre. Milagre é tudo que o homem não pode fazer e Deus vem e faz. Isso é milagre. A vida é milagre, respirar é milagre. Você já parou para pensar como que o seu corpo faz para respirar? Como uma mulher grávida constrói osso, pele, músculo, tudo dentro da barriga dela? Dar luz a um filho é milagre. E agora, o que Deus pede de nós? Como ansiar, como saciar esse anseio por poder e propósito? Para quem não conhece Jesus, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, como saciar isso? É simples. Você faz uma confissão. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me arrependo de tudo que eu fiz e peço que o Senhor guie minha vida a partir de hoje. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Agora você faz parte do reino. É simples. Para quem já tem o Espírito Santo dentro de você, aí entra um processo. Quanto mais de liberdade eu dou para esse reino agir dentro de mim. Liberdade, 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 liberdade. O Espírito Santo, por que algumas pessoas são mais usadas que outras? Porque elas dão mais liberdade. Elas matam mais a carne. Elas perdem mais os gostos pelas coisas desse mundo.
Elas falam, Deus, eu quero ser usado pelo reino. Não importa o que eu tenha que fazer. Eu quero que o Senhor tenha acesso na minha vida. E aí o Espírito Santo começa, mexer. Só que nós temos resistências. Só que nós temos modo de pensar. Só que nós temos pecados que nós gostamos. E aí, Deus precisa entrar e contorcer até que você solte tudo isso. Solte a forma de pensar. Ah, mas eu penso dessa forma. Não importa, entre uma coisa. Quando nós vivemos no reino, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores. Sabe o que o embaixador faz? Se alguém pergunta para o embaixador o seguinte: o que você acha sobre isso? Embaixador não tem opinião. Embaixador não tem opinião. Vamos dar um exemplo? Se alguma pessoa pergunta para nós, embaixador, o que você acha de milagres? Principalmente cientistas, pessoas que acreditam muito nos fatos. Mas você acredita em milagre? Você acredita que uma oração pode curar uma pessoa? Que Deus pode mandar provisão de milagre do nada? Sabe qual tem que ser a nossa resposta? No meu governo, o governo a qual eu sirvo, a constituição desse governo diz o seguinte: que tudo que eu pedir e crer no meu coração será feito. Para nós não tem opinião. A sua forma de pensar pouco importa para Deus. O que importa para Deus é a palavra dele, é a constituição do reino, é o que diz na palavra. Quando nós oramos a palavra, cremos no que está na palavra, repetimos e meditamos a palavra, eu começo a viver as realidades de um reino invisível. O reino que não faz parte disso. Uma vez Pilatos chegou para Jesus e falou assim: então tu é rei? Ele falou: tu que dizes que eu sou rei? Mas você não sou eu. Por acaso eu sou judeu? Ele fala: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quando as dívidas chegarem em sua casa, quando a situação estiver apertando, quando o coronavírus afetar a bolsa de valores, quando o Bitcoin cair 20, 30% por causa do coronavírus, sabe o que você fala? O meu reino não é deste mundo. A economia do meu reino não para, porque lá não tem doença, lá não tem coronavírus, lá não tem AIDS, lá não tem câncer, lá não tem nada. Aí os empresários ao seu lado vão falar o seguinte: mas como você tem tanta fé? É porque eu não vivo pelo que eu vejo, porque o que eu vejo é deste reino, mas o que eu creio é do reino invisível. E é esperar a ação de Deus. Fé. A fé produz certeza, e certeza não traz junto consigo ansiedade, não traz inquietação, não traz preocupação. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e uma hora ele vai se levantar. Mas às vezes a situação está apertando e pessoas chegam igual a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó responde o que? Fala: cala a boca, sua louca. Por acaso você só quer receber o bem de Deus, mas as provações que Ele permite você também não quer? Eu tenho que receber os milagres, as bênçãos, mas eu também tenho que aceitar o sofrimento, porque o sofrimento prova caráter. Só se constrói caráter com sofrimento. Só. E até o sofrimento de Deus na vida do filho é bênção de Deus. Quando a enfermidade quiser pegar o seu corpo, quando você começar a sentir falta de ar, dor no peito, tosse, você pensar que é o corona, você bate no seu peito e fala: o meu reino não é deste mundo. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu ordeno que toda falta de ar, que toda dor no peito, que todo mal-estar, no nome e na autoridade de Jesus, sai.
para finalizar, nós vamos falar do homem que mais entendeu o reino na Bíblia. O homem que mais entendeu o reino na Bíblia, na época que Jesus vivia, tá? Não era judeu. Não era hebreu. Não era fariseu. Não era sacerdote. Não era discípulo. O homem que mais entendeu o reino na Bíblia foi um homem que fazia parte de um reino, que era o centurião. Jesus estava caminhando e ele encontrou o centurião. Centurião era um homem que cuidava mais ou menos de 6.000 soldados. Pensa a autoridade desse homem. Ele comandava 6.000 soldados no reino dele, só que ele estava debaixo da autoridade de César. E ele chegou a Jesus e falou assim, meu servo está acamado. E Jesus falou assim, tá bom, eu vou até lá. Aí ele fala, não precisa. Eu faço parte de um reino. Eu mando e o soldado vai. Porque quando eu mando, as pessoas não me ouvem, ela ouve a César. Quando eu mando o soldado fazer, as pessoas não me ouvem, ela ouve a César. Quando eu mando o soldado não fazer, eles não estão ouvindo minha voz, eles estão ouvindo a voz do imperador. E aí ele fala para Jesus, se tu falar daí onde você está, ele vai se levantar lá. O homem que mais entendeu o reino, por quê? Porque ele fazia parte de um reino. Quando ele via aquilo acontecer, era muito claro para ele. Eu reino no mundo, esse homem reina no mundo espiritual. Esse homem reina numa região que não faz parte daqui. Quando você mandar o diabo sair, no nome de Jesus, o diabo não ouve você, ele ouve Jesus. Quando você manda uma situação, tem pessoas que oram e fazem o seguinte, estou precisando de recursos, estou precisando de investidores, estou precisando, eu entro no mundo espiritual e peço que o mundo espiritual se movimente. Eu tenho um projeto, preciso de investidor e sei que no mundo tem gente que investe. Senhor Jesus, Deus, meu Pai, movimente o mundo espiritual, anjos, vão e traga essas pessoas até mim. Quando você entra no mundo espiritual e fala no nome de Jesus, se tiver segundo a vontade dele, os demônios não ouvem você, eles ouvem Jesus. Porque você está sobre a autoridade de Jesus. Por isso que Jesus falou, vão, cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsem os demônios. Por que ele está falando? Não são vocês. É a minha autoridade. É a minha autoridade. É a minha autoridade. Agora, se você quer fazer parte deste reino, quer viver este reino, vou te dar um conselho baseado na palavra. A Bíblia diz o seguinte: quem não for como uma criança, não tem acesso ao reino. Quem não for como uma criança, não tem acesso ao reino. Por quê? Porque uma criança não impõe resistência. E eu vou dizer algo para você, todos vocês que estão aqui, todos e todos, talvez você nem saiba, mas isso é verdade. Deus tem falado com você nessa semana. Deus tem te pedido algo. Deus te deu uma ordem. Deus está te chamando para a presença dEle. Deus já falou que tem um projeto. Deus está afastando as pessoas. Não coloque resistência. Faça o que Ele está mandando. Faça o que Ele está mandando. Porque se Ele é rei, Ele é senhor, Ele é o teu dono. Ele manda, você faz. E o bem aí é só para você. O que Deus está pedindo de você? Falando de reino, o que o rei está pedindo de você? O que o rei está pedindo de você? O que está te incomodando essa semana?
O que está mexendo em você? Pecados que você tem que deixar? Pessoas que você tem que perdoar? Projetos que você tem que realizar? Pessoa que você tem que ligar e pregar o evangelho? Pessoa que você vai convidar para cá? O que Deus está pedindo de você? Para você voltar a atuar no seu ministério? Para você crer mais nele? O que Deus está pedindo de você? Vou te dar 30 segundos para pensar. O que Deus está pedindo de você? 30 segundos. Feche o seu olho. Pense na sua semana. Fala assim para o Espírito Santo. O que o Senhor quer de mim? Agora. 1, 2, 3. O rei fala de diversas formas. Ele fala através de um pensamento que não sai da sua cabeça. Não é só assim, faça isso. Ele não fala só dessa forma. Ele fala você meditando na palavra. Você lê a palavra, algum versículo salta na sua cabeça. Ele fala através de sonhos. Ele fala através do pensamento. Ele fala através de um pensamento que veio e voltou. Foi, voltou. Ah, mas deve ser coisa da minha cabeça. Se você não pensaria isso de nenhuma maneira, não era a sua cabeça. Agora, se coloca de pé. Se você quer fazer isso que Deus está te pedindo, agora é para você que quer responder à voz do rei. Você parou esses 30 segundos e você sabe o que Deus está pedindo de você. Se você é essa pessoa que quer responder ao pedido de Deus, vem aqui na frente. Não importa se vir muitos, nós não vamos orar por todos vocês. Você vai fazer um ato profético de vir aqui na frente respondendo ao pedido de Deus. Peço que os líderes, pastores, subam aqui. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele te guia em toda a verdade. Se ele está pedindo, é que é o caminho.